Olá, meus queridos irmãos, minhas irmãs, é com muita alegria que eu cumprimento vocês em mais essa oportunidade de estudarmos a Palavra de Deus. E hoje, então, dando sequência aos estudos do livro do profeta Daniel. Eu gostaria, antes de iniciar essas considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Muito obrigado por todas as oportunidades que nos concede, Senhor, de nos manter debaixo da Tua graça, debaixo da salvação que Tu nos oferece gratuitamente pelo sacrifício de Teu Filho amado. Capacita-nos ao entendimento da Tua Palavra, que possamos não só entender, Senhor, mas também ter condição de praticar e de transmitir àqueles que nos cercam. Nos conduza nos estudos sagrados da Tua Palavra, é o que te suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Do mistério à revelação. Nós temos aqui um texto de Daniel, capítulo 2, verso 20, que diz o seguinte: Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Irmãos, aqui Daniel comentou isso aqui, exatamente logo após ele ter sido condenado à morte, ele e seus companheiros, que foram buscados primeiro, nós vamos estar vendo agora mesmo, e ele pediu um prazo, através de Arioque, que era o capitão da guarda, o chefe do exército de Nabucodonosor, para que esse indivíduo intercedesse frente ao rei, para dar um prazo para que Daniel pudesse buscar a revelação do sonho que ele precisava apresentar para que não fosse morto. Um sonho que o rei teve e esqueceu. Queria que todos adivinhassem o que ele sonhou e a revelação. E ninguém foi capaz de fazer nada. E Daniel não tinha sido convidado para essa revelação, não estava nem sabendo o que estava acontecendo. E o rei, na sua fúria, mandou matar todos os sábios, e quem foi buscado primeiro foi ele. Eu creio piamente que Arioque já estava aqui no segundo ano de convivência com o profeta Daniel, e já tinha uma forte convicção que Daniel poderia resolver esse problema. Por esse motivo, ao invés dele buscar primeiro os sábios que estavam na presença do rei, não, ele foi buscar Daniel para poder ser executado, mas na esperança não de matá-lo, com certeza, mas de que nele encontraria a solução desse grande problema, que ele estava angustiado, inclusive, para executar tamanha ordem. Antes de aprofundarmos na questão em si, como nós vimos aí no capítulo 2 de Daniel, o verso 1, esse sonho aconteceu no segundo ano do governo de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele era somente 3 anos mais velho que o profeta Daniel. Quando Nabopolassar morreu, o pai dele, Nabopolassar governava uma nação como outra qualquer, sem expressão internacional. Mas ao Nabucodonosor, aos 19 anos, assumir o cargo, ele parte numa arrancada tremenda, que já tinha propósito muito forte no seu coração de dominar o mundo. E ele conseguiu ser a nação de expressão desde o primeiro ano de governo dele. Grandes conquistas ele já fez, dentre elas o reino de Judá. Daniel estava com 16 e ele com 19, quando ele invadiu Jerusalém. E agora aqui ele estava com 20 anos, quando teve um sonho estarrecedor, esqueceu o sonho. E as pessoas muito jovens, quando o poder sobe para a cabeça, tem essa tendência muito forte. Muitos homens, mesmo adultos, podem fazer isso aqui também. Se não tiver um controle, se não tiver Deus no coração para controlar, o Espírito Santo para conduzir, e principalmente uma boa educação, uma grande humildade, para poder coordenar situações da vida, cada coisa a seu tempo, da forma que deve ser feita. Se não tiver, perde o controle. E aqui, como ele já tinha no primeiro ano tido grandes conquistas, que para ele foi uma arrancada enorme para conquistar outros territórios,
não só ali das regiões mais próximas, mas numa enorme expansão territorial que ele alcançaria em muito pouco tempo. Esse ataque de fúria que ele teve aqui não foi à toa. Mostra a imaturidade desse regente realmente em agir dessa forma. E outra coisa, ele, já comentei em outras lições, que ele era monista. Além de ser politeísta, era monista. Ele se achava Deus. E cada dia que passava, se achava mais ainda. Deus o chamou para ser seu servo. Só que Deus estava lapidando esse indivíduo. Mal sabia ele que por escolha dele mesmo ele teria que comer capim para concluir essa lapidação. Para entender quem é o soberano da vida, quem é o soberano do universo. Mas como aqui ele ainda não tinha enxergado isso, estava então testando os seus próprios limites e os limites alheios. Nabucodonosor, como eu disse, essa diferença de idade, ele nasceu em 626 a.C. e Daniel nasceu em 623 a.C. Como já comentamos também no capítulo 2, verso 1, aí menciona claramente que foi no segundo ano de Nabucodonosor, do governo dele, que ele teve esse sonho. Então ele estava aqui com 20 anos de idade. Nabucodonosor morreu em 562 a.C. e o seu filho Evil-Merodach assumiu o governo por 2 anos. Foi assassinado e o seu filho Belsazar, neto de Nabucodonosor, assumiu o comando e reinou até o ano 539, cerca de 21 anos de governo, quando aquela mão apareceu no palácio e foi a sua queda e a sua morte. O texto de Daniel 2:20, então, logo após o sonho, ele se ajoelha ao chão, depois de ter conseguido o tempo solicitado, e veio a resposta. E ele comenta isso que nós lemos aqui no verso de abertura, glorificando a Deus e a sua soberania. Interessante que Deus revelou absolutamente um enorme mistério para Daniel, porque ele não sabia nem o que o rei tinha sonhado. E não só revelou o sonho, como revelou a interpretação do sonho, para que ele levasse ao rei que estava tendo sonhos proféticos. No Evangelho de João, no capítulo 3, do verso 8 ao 12, Jesus comenta para Nicodemos sobre um mistério simples, que impera como mistério até hoje, a doutrina do vento. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. É muito curioso que em seguida Nicodemos indaga ele: Senhor, mas como pode ser isso? Porque ele diz que assim são os que são nascidos pelo Espírito. E ao Nicodemos então indagar, mas como pode ser isso? Ele comenta: mas eu estou te falando de coisa terrestre, você não está entendendo? Como é que você quer entender das coisas celestiais? Veja que a soberania divina está muito acima do nosso conhecimento. E Deus traz e revela mistérios para as pessoas, independente do seu nível acadêmico, independente do seu nível cultural, do seu nível social. Ele revela grandes mistérios. E Daniel 2 é um exemplo disso. Nós veremos durante o discorrer desse estudo que essa revelação oferecida a Nabucodonosor foi a história do planeta Terra num capítulo da Bíblia, que se estende até a volta de Cristo. A história do vento, até hoje ninguém sabe da notícia. Do vento, de onde que vem, para onde que vai, como é que é produzido, etc. A história das nuvens. É muito curioso isso aí. E a palavra de Deus levanta essas questões todas. No segundo tema, a imanência de Deus. Aqui então entramos no sonho perturbador que o rei teve. Veja que foi tão perturbador que ele levantou muito mal com aquilo e de imediato esqueceu. Imagina, as pessoas quando sonham, dentro do horário de sono profundo, que dura 1h30 só em média, ninguém vai lembrar desse sonho mais. À exceção se tiver um grande susto. Por exemplo, você sonhou com gente morto, esqueceu.
foi chocante, foi um pesadelo. Mas durante o dia você assiste um atropelamento. Pá, você vai lembrar do sonho que você teve à noite. É mais ou menos assim que funciona. Portanto, Nabucodonosor sonhou e esqueceu. O segundo ponto aqui é que o fato dele sonhar foi tão pavoroso que perdeu o controle de si. E queria a qualquer custo, naquela hora da madrugada, porque ele perdeu o sono, não esperou nem amanhecer o dia e começou a convocar os sábios da Babilônia. Mas ninguém chamou a Daniel, que morava inclusive no palácio. Daniel e seus companheiros não estavam sabendo de nada. Aí vieram aqueles sábios de outras regiões que também assessoravam ao rei, e nós vamos ver aqui o que aconteceu. Quando os sábios perguntou para o rei: Senhor, é simples, conta para nós o seu sonho e nós daremos a interpretação. Rapaz, eu não estou falando que eu esqueci o sonho, você está me enrolando. Se vocês não me contar o que eu sonhei e me der a interpretação, só uma vai ser a sentença de vocês vão morrer todos. Vou mandar quebrar tudo, as casas de vocês, pôr fogo, e vocês serão sentenciados à morte. E hoje mesmo. E os sábios falaram: mas o senhor, ninguém pode requerer tal coisa de um mortal. Nós somos mortais. E isso é só Deus cujas moradas não é com os homens, para revelar tal coisa. Eu acho que nesse momento foi o momento que Arioque estalou o dedo e falou: não, esqueci de chamar o Daniel. Daniel provavelmente resolveria esse problema. Mas o rei entrou em fúria. O jovem rei, com 20 anos de idade, sabia que era tão grave o que ele sonhou, tão sério, que Deus revelou para ele, que ele esqueceu, que ele entrou em fúria imediatamente e mandou matar, decretou. E ali na hora foi lavrado o decreto. Os escribas estavam sempre ao lado do trono do rei. Foi convocação diante do trono e foi decretada a morte de todos os sábios da Babilônia. Nesse momento, ele abriu mão da estratégia que seria o futuro da Babilônia, de dividir o governo com pessoas de grande sabedoria. Ele abriu mão de tudo, ele chegou à conclusão que estava enganado sobre isso, porque viu que os caras não eram de nada. Olha só que situação, o extremo que o indivíduo caiu. Tudo por confiar em si mesmo, por se achar Deus em si mesmo. E no momento da fúria, a primeira vítima a ser buscada para ser executado foi Daniel e seus companheiros. Mas, como eu disse, creio piamente que foi um propósito de Arioque isso aqui. E quando ele chega em Daniel, aí Daniel pede o prazo. Não, eu não estava sabendo de nada. Foi a primeira vítima da fúria, mas era também a solução do problema. Porque ele era um servo do Deus Altíssimo e alcançaria a solução imediatamente. Por isso que no terceiro tema nós temos a oração. No capítulo 2, do verso 17 ao 23, nós temos esse resultado maravilhoso. Observem que dentro das características da oração do profeta Daniel, ele aqui estava com 17 para 18 anos de idade já. Ele clama por misericórdia. E o segundo aspecto, assim que ele teve a resposta, o segundo aspecto da oração de Daniel foi a gratidão. O louvor e a gratidão por Deus ter revelado. E o que está ali naquele texto de abertura que nós fizemos, no capítulo 2, verso 20, Daniel então louva a Deus e expressa honras e louvores a Deus por sua soberania sobre todo o universo. Lembra de uma ocasião lá em Lucas 17, 18, quando Jesus curou 10 leprosos, saíram todos alegres, foi embora diante do sacerdote para se apresentarem, e só um retornou para agradecer Jesus, e Jesus perguntou pelos 9. O espírito de ingratidão, infelizmente, pode secar a fonte de muita gente. Porque a gratidão mantém a fonte ativa, a fonte de bênçãos. Não se esqueça disso. É muito importante ter essas duas características nas nossas orações.
de reconhecer e ser grato às suas bênçãos. Jamais esquecer de louvar e agradecer a Deus por suas bênçãos. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. O quarto tema, a estátua, parte 1. Analisando o capítulo 2, do verso 24 ao verso 30, nós temos aqui que Daniel retorna a Arioque e fala: pode me conduzir ao rei, que eu darei a revelação que ele precisa, que o Deus Criador de todo o universo me revelou e eu estarei revelando ao rei. Curioso que nessa aí Daniel livra todos os sábios de Babilônia que estavam condenados à morte. E em seguida então Arioque retorna ao rei, solicita a audiência de Daniel perante o rei, que ele tinha a solução já da questão, segundo o profeta Daniel havia comentado com Arioque. Daniel chega diante do rei, o rei confirma com ele se realmente era verdade, que ele poderia revelar, e ele confirma. Inclusive ele abre o discurso com o rei, a conversa com ele, dando detalhes da soberania divina, dando estudo bíblico para o rei, preparando o coração do rei, mostrando que ele foi um privilegiado por não ser um membro do povo de Deus, e Deus está dando um tamanho privilégio para ele, como mortal, revelando a ele a história do mundo num capítulo da Bíblia. Daniel deu esses detalhes para ele, exaltando a soberania divina e chamando a atenção do rei para prestar atenção nessa questão. Veja que Daniel, no capítulo 2, verso 28, Daniel aponta o dedo para o rei e diz: ó rei, Deus está te revelando o que há de acontecer no fim dos dias. Apresenta o perfil escatológico dessa profecia que o rei recebeu como revelação de Deus. Por isso que no quinto tema, a estátua, parte 2, temos Daniel 2, de 31 a 49, apresentando a história do mundo num capítulo da Bíblia. Tu, ó rei, estava olhando e eis aí uma grande estátua, que a cabeça era de ouro, o peito era de prata, a cintura era de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro parte ferro. Tu estavas olhando isso quando uma pedra foi lançada sem auxílio de mão e bateu nos pés da estátua e esmiuçou todos aqueles metais. Este foi o sonho e te transmitirei também a sua interpretação. A cabeça de ouro, rei, és tu, representando o teu reino, Babilônia, a nação mais rica, terá sobre a face da terra e dominará sobre tudo sobre a face da terra, sobre o mundo conhecido de nossos dias. Tu és a cabeça de ouro, representando o teu reino. Mostrando isso, evidentemente, no reinado de Nabucodonosor, porque no reinado de Nabopolassar era uma nação como outra qualquer, sem expressão internacional. No governo de Nabucodonosor, se tornou a maior nação daqueles dias, a dominar a face da terra. Inclusive tendo dominado também o Egito. Já logo no primeiro ano do seu governo, o Egito também foi outra grande potência que Nabucodonosor dominou. Já tinha combatido e vencido uma batalha contra o Egito. E de 626 a 539 foi o período em que Babilônia governou. O peito de prata, representando um reino inferior, mais pobre, a Medo-Pérsia. Essa que logo em seguida governaria, derrubaria a Babilônia e assumiria o governo mundial. Representado então pela prata, iria de 539 a 331 a.C. Depois o ventre e os quadris de bronze, representando a Grécia, um reino inferior ainda do que a Medo-Pérsia, nem se fala com relação à Babilônia. Essa venceria a Medo-Pérsia e assumiria como potência mundial e governaria de 331 a 168 a.C. Imagine então as pernas de ferro, um metal mais inferior ainda, representando o Império Romano, que governaria desde o ano 168 a.C., que na Batalha de Pydna, na Macedônia, derrubaria a Grécia, assumiria o governo mundial e governaria até o ano 476 da era cristã. O mais longo período de todos os que governaram
a face da terra até aqui. E os pés de barro e parte de ferro, pensa que fragilidade, né? Como os dedos da estátua são 10, até isso, essa característica bacana ficou representada aqui. Em 476 da era cristã, o Império Romano Ocidental foi invadido por 10 tribos bárbaras, anglo-saxões, éros, vândalos, visigodos, etc., invadiram e dividiram o Império Romano Ocidental, transformando-o na atual Europa e nos 10 principais países, representado pelos 10 dedos da estátua. E em outras profecias que estudaremos também, representada por 10 chifres, seja de besta, de dragão, de qualquer outro animal, que nós estaremos estudando tanto no livro de Daniel como em Apocalipse, que tem essa mesma representação dos 10 povos bárbaros que invadiriam o Império Romano Ocidental, transformando-o na atual Europa em 10 países. Aí entramos no 6º tema, a pedra. Daniel capítulo 2, verso 34, 35, 44 e 45. Irmãos, o primeiro texto bíblico que vem em mente para mim, aqui, é Efésios 2:20. Cristo, a pedra fundamental de esquina, rejeitada por uma grande maioria. Nabucodonosor estava rejeitando essa pedra. Tanto que nós entraremos no estudo do próximo tema, na próxima lição, abordaremos melhor isso. A questão da fornalha ardente. Nós vamos estar vendo isso na próxima lição. Ele manda construir uma estátua gigante, toda de ouro, por causa do espírito monista dele. Ele acha que desse jeito, ele e as crenças politeístas que ele tinha, e ele está agindo cada dia mais como um Deus, porque o Deus do céu estava abençoando para que os propósitos de Deus pudessem ser alcançados, e ele estava entendendo, se confundindo, que os propósitos eram dele, que os desígnios eram deles, que tudo estava acontecendo por os seus desígnios. Nabucodonosor, ele estava rejeitando a pedra fundamental, que era o Cristo eterno, o Deus eterno. Meus amados, só quando ele fosse dormir no meio dessas pedras, lá no meio do mato, comendo capim, dormindo ao relento, é que ele ia aprender a reconhecer essa pedra e não mais rejeitá-la. Pouco antes da sua morte. E se converteria de forma muito bonita, mas de forma muito cara, pela dor. Mas na profecia, a pedra lançada sem auxílio de mão mostra a impotência dos mortais de qualquer parte do universo diante do Criador e mantenedor do universo. Ninguém pode lutar contra Deus. Ou aceitamos a sua graça e vivemos na graça, ou automaticamente estaremos ignorando a vida e admitindo a desgraça na nossa vida. Para que tenhamos uma vida debaixo de graça, é com Deus, que é o autor e consumador de nossa vida. Sem Ele, nada subsiste. Por isso que essa profecia que mostra aquela pedra que veio, bateu nos pés da estátua, que tem vários metais, e tudo esmiuçou, se tornou um grande montuio, representa várias visões escatológicas da Bíblia Sagrada, do Novo Testamento, do Antigo Testamento, aonde então, ela representando a vinda de Cristo, que é a pedra fundamental, que é a volta de Cristo. E na volta de Cristo, segundo a Pedro 3, de 8 a 12, de 8 a 13, nós temos o quê? Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão na noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se fundirão. Olha os metais da estátua, o planeta se dissolvendo, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, mas pessoa vos convém ser em santo trato e piedade, preparando-vos e aguardando-vos para o dia da vinda de Deus, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita verdadeira justiça. Pedro já revelou isso aqui, e vários outros textos da Bíblia Sagrada
do Novo Testamento e do Antigo Testamento abordam essa questão com muito detalhe. É muito sério. Naquele momento, Nabucodonosor não pôde aceitar essa pedra. E quantos continuam rejeitando essa pedra até hoje? Quantos que não querem ouvir a palavra de Deus? Quantos que querem ajustar a palavra de Deus aos seus moldes? Isso é muito sério, irmãos. Precisamos aprender a servir a Deus do jeito que Ele pede, não do jeito que a gente acha que está certo. Porque o que Deus não pede, Ele não aceita. Pense nisso, é muito sério. Sétimo tema, sem o auxílio de mãos. Irmãos, o que está revelado em Daniel 2,45 é muito sério, irmãos. Está fora do nosso controle. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Enquanto o fôlego dele está em nós, nós estamos respirando. Lúcifer está vivo porque tem o fôlego de Deus nele. A partir do momento que o fôlego de Deus sair de Lúcifer, já era. Jamais subsistirá. Ninguém subsiste, nada no universo subsiste sem o fôlego de Deus, sem a vontade de Deus. E Deus é amor. Por isso que ninguém tem o que fazer sobre onde Deus já tomou essa decisão. A pessoa que perdeu o fôlego de Deus, ninguém pode mais fazer nada por ela. E as pessoas que vêm ao mundo, todas vêm debaixo da permissão de Deus. Deus está no controle de tudo. A soberania de Deus é absoluta. Por isso, meus irmãos, essa expressão da pedra vir sem auxílio de mãos, Jesus diz que no dia que ele chegar nas nuvens dos céus, muitos desmaiarão de terror, rangerão os dentes de medo. Sabe por quê? Porque desperdiçaram o tempo. Ele falou que a maioria estaria como nos dias de Noé, nos dias que antecederam o dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam em casamento. Mas já pensou que situação que ficou o planeta naqueles dias? Morreu muito mais gente do que tem no planeta hoje, irmãos. A vida média da população era acima de 900 anos. Aqueles indivíduos ali que morreram, na hora que eles viram o planeta fechando todo o palmo de terra que tinha, a arca que tinha sido construída em cima do monte, se deslocando e saindo, navegando. Quantas e quantas casas já tinham sido inundadas, quantas cidades, quantas civilizações. Não ficou um palmo de terra fora d'água, irmãos. Quando Jesus voltar, que aconteceu o que Pedro falou, que nós lemos agora mesmo, as pessoas perderão o chão debaixo dos pés. Não terá o que fazer. Não dá tempo nem de escolher o canto que quer cair. E lá no Apocalipse é comentado que muitos perderão os rochedos e aos montes para cair sobre nós, para esconder da face daquele que está sentado no trono. O senso de reconhecimento que é tarde demais. Enquanto a graça está a nosso dispor, irmãos, é o momento de tomar a decisão. E servi-lo em espírito e em verdade. Antes que seja tarde demais. Que Deus abençoe a mim e a você. Um forte e grande abraço a todos. E que naquele grande dia todos nós sejamos contados entre os salvos. Santo Deus, muito obrigado por usar experiências maravilhosas, relatadas, registradas na Tua Palavra, a Bíblia Sagrada. E que a Tua Palavra vive do Teu Santo Espírito enche os nossos corações e nos capacite, Senhor, com a disposição de Te servir em espírito e em verdade e da forma que Tu queres, e não da forma que nós queremos. Santifica-nos na Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade. Suplicamos essas bênçãos agradecidos em nome de Jesus. Amém.